Olá, eu sou Raquel Favreto, estudante de jornalismo, e estou aqui com minhas colegas que irão se apresentar logo mais para falar do documentário Feministas, o que elas estavam pensando, que é um original da Netflix de 2018. Oi pessoal, aqui é a Bárbara, colega da Raquel, colega da Thalita. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho da nossa interpretação sobre esse documentário. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Thalita Trombeta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse documentário inspirado na fotógrafa Cynthia McAdams e do seu livro Emergência de 1977. Então, esse documentário ele é inspirado nas fotos da fotógrafa Cynthia McAdams, que ela fotografou mulheres nos Estados Unidos do ano de 1974 ao ano de 1977. Essa fotógrafa, ela achava que as mulheres ficavam diferentes por causa do feminismo, e ela queria ver se essa diferença que ela notava aparecia nas fotos que ela fotografava. Ela começou fotografando mulheres que ela conhecia, como artistas, escritoras, ativistas, e então ela foi para as ruas de Nova York e de Los Angeles, e começou a captar mulheres no momento em que elas estavam mais livres para serem quem elas eram. Porque foi nos anos de 1970 que começou o feminismo, que teve toda aquela questão dos corpos livres, das mulheres aparecerem nuas, etc. E então essas mulheres dos retratos, elas representam o momento em que as mulheres assumiram a responsabilidade por si. E também foi nessa época que as mulheres se encontravam para conversar, para debater, para trocar ideias, e elas não tinham mais medo de ser quem elas eram. Então, 40 anos depois, os encarregados por esse documentário e a fotógrafa, eles reencontraram essas mulheres dos retratos e observaram e diferenciaram a cultura da época com a cultura de agora, com elas relatando o que elas estavam pensando no momento da foto, o que elas estavam passando no momento que as fotografias foram tiradas, etc. E daí vem o nome do documentário, né? Feministas, o que elas estavam pensando. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que toda a produção do documentário foi feita por mulheres. Então, a diretora do documentário é a Joan Demetrikas, ela é uma ativista e feminista famosa nos Estados Unidos. E a ideia de gravar esse documentário surgiu da exposição, né? Justamente como a Raquel falou, dessas fotos do livro, né? Então, eles criaram uma galeria de retratos feministas, numa galeria famosa lá em Nova York, e houve essa exposição e essas mulheres puderam se ver diante dessas fotos de 40 anos, sabe? Então, a partir disso, surgiu a ideia delas gravarem e contrastarem a geração da segunda onda do feminismo, que elas nasceram em 60 até 80, né? Com essa nova geração, que também é mencionada no filme. Uma coisa que também chama a atenção quando a gente começa a assistir o documentário é a quantidade de mulheres famosas que participam. Nós temos várias que são os maiores exemplos, como, por exemplo, a Jane Fonda, que ela é uma atriz, ativista, escritora, ganhadora de Oscar, de Prêmio BAFTA, de Globo de Ouro, de Emmy, etc. A Lily Tomlin, que ela ficou conhecida na nossa geração pelo seriado Grace and Frank. Ela é uma comediante, uma atriz, e ela também é uma mulher lésbica. A Michelle Phillips, que ela é cantora, e é o único membro ainda vivo do grupo musical The Mamas and the Papas. Ela também aparece, então são rostos bem conhecidos, e isso inicialmente também chama bastante atenção para a gente acessar esse conteúdo. No documentário, tiveram situações muito emblemáticas, com as retratadas contando, então, das situações que elas passaram, não só no momento em que estavam sendo retratadas, mas também na vida toda delas, desde que elas nasceram até os dias de hoje. Elas ainda estavam passando por momentos machistas, presenciando coisas machistas, enfim. O documentário ele começa com a questão da beleza ser um recurso.
na época, 50 anos atrás. E a Lily Tomlin, que é a atriz que a Bárbara citou anteriormente, ela conta de uma vez que ela trabalhava no cinema e as pessoas estavam saindo de uma sessão do cinema que tinha passado o filme Os Homens Preferem as Loiras, de 1993, com a Marilyn Monroe. E um homem, ele estava vidrado, sem prestar atenção em outra coisa. E a esposa estava apressando ele para eles irem embora, etc. E ela chegou a ficar com raiva. E ela falou, vamos, elas não têm talento. E o marido respondeu, elas não precisam. Então, à época, a beleza era um recurso. Os homens não precisavam que as mulheres fossem inteligentes, que tivessem senso crítico, nada. A beleza bastava para as mulheres. A beleza poderia fazer a carreira de uma mulher. Isso da beleza também, ela é carregada até hoje. Eu acho que sempre vai ser um estigma que a mulher vai carregar. Mas como no documentário eles tratam como mulheres, atrizes, pessoas famosas, a gente pode falar também a questão dos papéis, né? Que a mulher em Hollywood também, qualquer produção, ela não pode envelhecer. Que ela precisa estar jovem, ela precisa estar fazendo procedimentos estéticos, e quando ela alcança uma idade e ela quer envelhecer, como todo mundo, ela perde esses papéis, sabe? A gente teve um caso também na refilmagem de Top Gun, que eles contrataram Tom Cruise, porque ele continua sendo galã, mas a atriz que fez o mesmo papel em 80, ela não foi contratada por ela ter engordado e perdido a aparência de 30 anos, sabe? Eu acho interessante que eles abordam também como até no vestuário eles encontram jeitos de prender, entre aspas, as mulheres. Tem uma cena em que mostra uma nova saia que saiu agora, última novidade naquela época, e aí era uma saia que ela não deixava você caminhar direito, porque ela apertava os tornozelos. Então eles até falavam, será que a modelo vai conseguir andar agora? Vamos ver como ela anda. E aí também tem a questão do salto, tem a questão das roupas justas, tudo isso é dito como bonito, mas também são formas de limitar fisicamente as mulheres. A questão também de a mulher, na época, ela ter de escolher entre a maternidade e entre a carreira, como se ela não fosse capaz de conciliar ambas coisas. Tem um caso da Phyllis Chesler, que é uma professora, que ela conta que quando ela ficou grávida, ela pediu para lecionar em um horário diferente, porque ela estava com muita sonolência, né, por causa da gravidez, e o reitor da universidade dela disse que ela precisava se decidir, que ela precisava escolher entre se ela queria ser mãe ou se ela queria ter uma carreira. E ela, então, conta que isso foi, assim, o estopim para ela, quando ela viu que ela realmente precisava do feminismo. E apesar dessa ideia ela parecer obsoleta, né, porque a gente tá falando de 50, 60 anos atrás, ela ainda se encontra muito presente na nossa sociedade atual. Inclusive, essa ideia, ela é fortalecida pelo nosso querido presidente Bolsonaro, que há alguns anos, em uma entrevista, ele disse que mulher deveria ganhar menos porque engravida, o que deu a entender que, sim, ela não é capaz de trabalhar e de ser mãe, por isso ela tem que ganhar menos que um homem que não seria mãe, no caso. Essa questão da maternidade e a mulher poder trabalhar, ela é uma situação de machismo, assim, que eu particularmente acho que isso sempre vai existir, porque enquanto que os homens, desde aquela época, eles podem optar por trabalhar e serem pais, as mulheres têm que escolher, porque, na verdade, enquanto os homens podem optar, é porque as mulheres podem ficar em casa e serem as donas de casa e serem as mães, porque elas vão estar presentes. Então, tipo, é muito da ideia de que o homem tem que ser o provedor da casa, né? Então, a mulher, ela tem que ficar em casa, ela tem que engravidar, muitas vezes não por escolha,
e o homem pode estar nas empresas seguindo a carreira, né? Tipo, que nem a atriz, depois a gente pode falar, a atriz Jane Fonda falou, que ela via desde pequena os homens terem sucesso e ela ficava assistindo eles, porque ela não tinha chance. Essa questão da maternidade é bem séria, porque a gente percebe até hoje em dia que primeiro ela é cobrada da gente, ela é imposta, você praticamente não tem escolha, e depois ela é usada como uma ferramenta de silenciamento. A partir do momento que você vira mãe, você não pode mais fazer nada da tua vida, você tem que dedicar a tua vida aos filhos e ao lar. Então isso é uma questão até hoje que é bem complicada, muita gente é cobrada pela família, por amigos, até pelo próprio marido, sendo que muitas vezes nós temos, eu vou citar um exemplo bem fofoca de famosos, mas a Mayra Card e o Arthur Aguiar, por exemplo, ela já tinha um filho, ela não queria ter outro, e ele pressionou, ela tinha um filho do casamento anterior, e ele dizia, não, mas eu também quero ter um filho, não sei o quê, e aí ela acabou tendo uma menina, e agora o Arthur Aguiar, eles se divorciaram, e ele decidiu que ele quer seguir a carreira dele na música. E aí ele vai ver a filha quando der. Então, geralmente é isso que acontece quando a gente começa a ser pressionada dessa forma. Sempre vai sobrar para a mulher, porque é usado como uma ferramenta realmente de silenciamento e de exclusão. Ainda sobre essa questão do homem controlar a mulher e pressionar a mulher e da mulher ter de atender às vontades do homem, já fazendo um gancho com um outro caso retratado no documentário da Zee Budapest, que ela conta que ela foi se confessar na igreja depois que ela já tinha tido 2 filhos e que ela não queria mais. E, portanto, ela estava tomando anticoncepcionais. E por esse motivo o padre não quis perdoar ela, porque tomar anticoncepcional era algo imperdoável. Renegar a gravidez, a maternidade, não tinha como perdoar. E ela conta, é até engraçado, isso eu vi, seria cômico se não fosse trágico, melhor dizendo, que ela ficou muito braba com o padre e ela meio que destratou ela, etc., e ela meio que destratou ele, etc. E ela percebeu ali como que os homens controlam as mulheres para ter filhos. E não só os homens que essas mulheres estão juntas, mas todos os homens. O padre, por exemplo, os homens que impõem coisas na sociedade, na época, não que tenha mudado muito hoje em dia, mas as mulheres, elas sempre têm de seguir, nunca podem escolher por si próprias, nunca podem ter uma vontade própria, enfim, seguir os seus sonhos de verdade, porque elas sempre eram tidas, e ainda são, atualmente, como sombras dos homens, dos seus maridos, irmãos, pais, etc. Vale a pena a gente ressaltar também que no documentário aparece a ativista e jornalista Margaret Prescott. Ela é uma ativista negra e ela conta que em 80, em meados dos anos 90, ela fundou o movimento negro dentro das universidades e o governo cedeu algumas bolsas para mulheres negras e mulheres em geral, mas principalmente para mulheres negras, poderem cursar, né, cursos básicos da faculdade, e essas mulheres, a maioria, tinham filhos, então elas foram para a capital e elas tinham que escolher entre cursar ou ficar em casa com os filhos, porque não existiam creches, e creches em tempo integral para elas poderem estudar, e principalmente creches baratas, né, que geralmente elas vinham do Brooklyn ou ficaram em situação de abandono. Então, essa ativista que a Thalita citou, ela também conta... Ela e a outra, ela é dramaturga e professora. O nome dela é Pamilola Pagbamila. Ela é dramaturga e professora. Ela comenta também que as mulheres feministas negras, elas não se encontraram inicialmente, porque naquela época você dizer que era feminista era a mesma coisa que dizer que você odiava homens. Então, se você era uma mulher negra e se dizia feminista, você automaticamente odiava também homens negros. Era o que eles pensavam. Então, eles acusavam muito elas de se distanciar da comunidade negra,
E elas não encontravam nenhum espaço de discussão, porque se elas iam para discutir feminismo com as mulheres brancas, elas não tinham espaço porque você tinha que falar só de feminismo, né? Porque elas entendiam como. E aí, se elas fossem pro movimento negro, também elas tinham que falar só do racismo, não tinha recorte nenhum, então elas não se encontravam em lugar nenhum. E isso até hoje a gente vê muito, porque ainda se tem essa ideia de que feminista é uma pessoa que odeia homens, e aí isso acaba influenciando nesses outros recortes que a gente vê por aí. E também tem a questão que a Ju de Chicago, ela é uma artista, ela até comenta no começo que elas achavam, o pessoal considerava uma ofensa ser chamadas de feminista, porque elas eram vistas como sufragistas, velhas, antiquadas, que causavam problemas. Foi assim que ela descreveu como elas eram vistas antigamente. Então, era uma questão bem complicada, e até hoje as mulheres negras elas estão tentando se encontrar dentro do movimento, e a luta delas é diferente das mulheres brancas, porque, por exemplo, as mulheres brancas agora estão lutando para não terem que usar maquiagem, para não terem que fazer essas coisas. E as mulheres negras acabaram de ter bases da cor da pele delas, sabe? Produzidas no mercado. Então, elas ainda têm que descobrir como elas se sentem em relação a isso. Então, não são as mesmas lutas e não é a mesma discussão. Então, esses recortes eles têm que ser ressaltados. Essa questão da luta das mulheres negras, né, a problematização acerca disso é muito pertinente, porque os movimentos eles acabam por ser separados, ou elas têm que lutar por uma coisa, ou elas têm que lutar por outra, elas não podem juntar essas coisas, mas elas ficam então nessa encruzilhada, porque ambos os temas são importantes para elas. Como que uma mulher preta vai deixar de falar de feminismo? Ou como que uma mulher preta vai deixar de falar sobre racismo? Então, acaba por ser muito mais complicado para elas do que para as feministas brancas, né? Que, digamos assim, como a Bárbara falou, que elas só têm uma causa. E as negras, elas precisam escolher uma e ficar de fora de outra, sendo que ambas as causas são importantes para ela. E a Bárbara falou antes das sufragistas, que a Ju de Chicago tinha comentado, né, que elas não queriam, as feministas da época não queriam ser relacionadas às sufragistas. E, para quem não sabe, vale lembrar que o movimento sufragista, ele reivindicava os direitos políticos para as mulheres, e mais especificamente o direito de votar e de ser votada, porque na época, quando o movimento começou, as mulheres não podiam concorrer a cargos políticos e também não tinham o poder do voto. Apenas quem votava e escolhia senadores, etc., eram homens. E esse movimento ele surgiu na Inglaterra no século XIX, mas ele alcançou o mundo assim, amplamente no século XX, que foi quando essa reivindicação foi atendida pela maioria dos países, que foi quando as mulheres começaram mais... que foi quando as mulheres de fato começaram a votar, a poder votar. Outro item que é abordado no documentário, e a gente pode linkar agora com o assunto anterior, é a questão do aborto, né? A gente teve alguns exemplos no documentário de mulheres dessas artistas, ativistas, que confessaram ter feito o aborto muito antes dele ser legalizado, e é o que a gente vê até hoje, né? Então, há pouco tempo a gente teve a legalização do aborto na Argentina, a gente tem alguns estados nos Estados Unidos que é legalizado, e eu acho interessante ressaltar que no dia 9 agora, do mês de março, um dia depois do Dia da Mulher, a gente teve um discurso polêmico numa reunião da ONU, onde o Bolsonaro, nosso presidente, fez um discurso falando, quer dizer, no caso, votou contra, né, a acessibilidade de mulheres a questões sexuais, ao controle de natalidade, educação sexual na escola, e se posicionou contra o aborto, né? Então, a importância da gente poder legalizar, porque sendo legalizado ou não, as mulheres vão continuar tendo esse direito, vão continuar abortando. A gente só precisa ter isso inserido na saúde pública, porque
é um grande risco com a vida você fazer com profissionais que já atuam na área e você fazer clandestino, sabe? Então é um risco que você corre e a gente vai correr, porque eu não acredito que isso vai ser legalizado tão cedo. Essa questão que a Thalita trouxe, de que as mulheres vão continuar abortando, sendo o aborto legalizado ou não, ela tá no documentário, com um caso de uma mulher que conta que antes do aborto ser legalizado, né, e ela fazia o uso do diafragma, mas ela ficou grávida e ela não queria, então ela achou um psiquiatra para subornar ele. E ele então falou que para ela ter um aborto num hospital, etc., ela teria que dizer que era louca, que ela ia se matar para poder ter esse aborto, então, entre aspas, legalizado, né, o aborto seguro. E mesmo com os médicos fazendo isso legalmente, preparados, não clandestinamente, dentro de um hospital, ela conta que ela sangrou por 2 dias seguidos. E ela só disse que tá viva e que sobreviveu a isso porque ela fez justamente esse aborto legal em um hospital que tinha transfusões de sangue. Caso contrário, ela talvez não tivesse sobrevivido, né? E é isso que acontece com muitas mulheres, porque a gente precisa estabelecer aqui a ideia, o fato de que mulheres abortam. Ricas abortam, pretas abortam, negras abortam, brancas abortam, as mulheres abortam. E não ser legalizado não impede que elas não abortem. Isso só dificulta que elas tenham um controle do próprio corpo, tendo que procurar clínicas clandestinas, tendo que ir para outros países fazer. Aborto é questão de saúde pública, saúde da mulher. A título de curiosidade, até 1969, lá nos Estados Unidos, o aborto ele só podia ser feito em situações em que colocasse em risco a vida da mulher, e ele só foi legalizado em alguns estados a partir de 1973. Então, essas mulheres do documentário, elas tinham feito esses clandestinos antes. E elas sempre relatam que muitas quase morreram, mas elas dizem que não adianta, gente. Quando a mulher quer fazer um aborto, ela vai dar um jeito de fazer. Então, quando você nega isso a elas de forma segura e de forma legal, é um problema de saúde pública por conta dessas mortes que muitas vezes acontecem e também por conta de questão até de insumos médicos, porque quando uma mulher vai numa clínica clandestina, o aborto dá errado, ela tem que ir para uma clínica, para um hospital, para salvarem ela, porque ela provavelmente está tendo uma hemorragia, alguma coisa assim. Então vai gastar o dobro de insumos, vai gastar o da clínica clandestina, gasta dos hospitais para consertar depois, o que muitas vezes prejudica a mulher para sempre. Também corre o risco de ir presa, processada, e muitas vezes o médico ou o pai da criança, ninguém lembra, né? E isso é uma questão bem séria, porque não é questão de você concordar ou não com o aborto. Ele está acontecendo, ele vai acontecer. É uma questão de saúde pública e realmente precisaria ser mais discutida e tratada com mais seriedade, não envolver tanto essa questão de até que ponto vale a pena salvar um feto. Outra questão do documentário que me chamou muita atenção foi quando eles mostraram um comercial de 1960, que era da economia doméstica, que era uma disciplina que eu acho que tinha nas escolas ou alguma coisa assim, que todas as mulheres elas eram obrigadas a fazer essa disciplina, só as mulheres, que como elas já tinham em mente, assim, já que o que era posto era que o destino das mulheres era casar e ser donas de casa pro resto das vidas delas. Essa disciplina de economia doméstica ensinava, então, as mulheres a trocarem fraldas de bebês, a cozinhar, a lavar louça, e as mulheres, elas ganhavam pontos por isso, elas eram avaliadas por isso, como se, tu não trocou a fralda direito, então tu vai ter um 5, tu lavou a louça super bem, não deixou nenhuma sujeirinha, tu ganhou um 10. Inclusive, elas falam de uma cartilha que era dada a elas, mostrando quais os itens tu tinha que lavar primeiro, quais deixar por último, etc. Como lavar da melhor forma, etc. Eu acho que essa questão da economia doméstica dá até para linkar com uma coisa que acontece hoje em dia.
Se você vai no Google e pesquisa jogos para meninas, sempre vai aparecer alguma coisa tipo, vista a menina para sair, maquie a boneca para não sei o quê. Ou, sei lá, escolha o melhor look para sair com não sei quem. Então, esses joguinhos que é considerados jogos de meninas, tinha anteriormente na internet, acho que até hoje ainda tem, eles são tipo um reflexo dessa ideia de que a gente não pode pensar, não pode ter nada muito desafiador pra gente. Então, você tirar um 10 porque você lavou a louça direito, não é uma tarefa desafiadora, qualquer um faz isso. Então, a gente foi sempre encorajada a pensar o mínimo possível no que a gente faz. As matérias mais lógicas, essa questão de jogos mais interpretativos, mais que você tem que calcular estratégias, isso nunca foi associado a meninas. E a gente vê isso até hoje nesses joguinhos, são joguinhos bobos de computador para crianças, mas isso já reflete essa questão. Para os meninos é sempre jogos de lógica, jogos de você escapar de alguma armadilha baseada na lógica. Eles são sempre muito incentivados a pensar. E o pessoal fala que mulheres não sabem dirigir, mulheres não sabem mecânica, essas coisas, porque a gente nunca foi encorajada a falar sobre isso. Ninguém fala sobre isso com a gente. Então, a gente tem que começar a trazer mais esses assuntos à tona, porque desde sempre parece que é um projeto, um plano para fazer a gente não ter vontade de pensar nas coisas que a gente faz. Então, isso é uma coisa bem séria e a gente percebe que acontece até hoje. Isso que a Bárbara falou é muito pertinente, porque as ideias da década de 60, elas estão impregnadas na sociedade até hoje. E a gente pode ver quando a gente, por exemplo, se surpreende ao ver um homem lavando a louça, ao ver um homem cuidando do filho. Tipo, são coisas mínimas, coisas básicas que, como a Bárbara disse, qualquer ser humano é capaz de fazer. Sabe, que não é mais dever da mulher e o homem não se torna um super-herói por fazer as coisas que a mulher faz. Ele não é um super pai ou um super... Enfim, ele não é nada mais que a mulher por estar ajudando ela, compartilhando tarefas domésticas, etc. Mas a gente tende a ter essa visão de ficar surpreso mesmo quando a gente vê... um homem fazendo coisas que são ditas e postas como tarefas domésticas. E essa domesticidade é ligada a mulheres. Sobre a educação doméstica, vale ressaltar que, pelo menos nas escolas dos Estados Unidos, enquanto as mulheres tinham economia doméstica, os homens poderiam ter marcenaria, economia, hipismo, fazer esporte, sabe? Coisas que as mulheres não podiam na época também. E como isso ainda tá impregnado, o patriarcado põe isso, que a mulher precisa ser uma mercadoria. Então, além da cartilha de como lavar louça, como trocar fralda, as mulheres precisavam estar sorrindo e sempre muito bem vestidas, sabe? Com o cabelo cuidado, com a unha pintada, sabe? Então, ensinando que a gente precisava ser passiva e passível, né, também. Por exemplo, a gente tá triste, a gente não pode demonstrar, a gente tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre simpática, a gente não pode falar não, principalmente em situações de trabalho, quando você fecha a cara, quando você se opõe e não tá sorrindo, você é tido como louca ou que vai ser demitida porque é muito grossa, enquanto que o homem é visto como corajoso, que enfrentou seu chefe. A mulher é tida como louca, sabe? Que não... Aí volta a questão da beleza como um recurso, né? Outra coisa que foi mencionada no documentário foi que a atriz Jane Fonda, ela fala sobre a questão de quando ela era... A questão da infância dela, de como ela queria brincar com... escalar, ela queria brincar com carros, ela queria brincar com trens e com bola, e ela só ganhava bonecas, ou ela era mandada para brincar fora de casa com outras meninas, e ela não podia fazer aquilo que ela queria fazer por natureza, sabe? Porque era considerado masculino demais, sabe? Não era para mulher. E a Jane Fonda, ela conta também que quando ela era criança, sempre que ela se imaginava, assim, no futuro, etc., como alguém resiliente, como alguém poderoso, como alguém
foda, entre aspas, ela relacionava tudo isso, todos esses adjetivos, essas qualidades ao masculino. Ela ligava o sucesso a homens, porque as mulheres nunca poderiam ter sucesso, nunca poderiam ter poder. As mulheres estavam fadadas ao que sempre estiveram, sabe? Emendando o que a Raquel estava falando, a própria Jane fala que ela sempre teve muita sombra do pai dela, né? O pai dela, que é super famoso, o falecido Henry Fonda, que como ele era super famoso, ela se via na sombra dele, tipo, que ele morreu, ele veio a falecer bem tarde, né? Então, apesar dela já ter tido fama, ela nunca se via, tipo, tão famosa quanto o pai dela, ou, tipo, tão merecedora da fama, no caso, né? Quanto o pai dela por ele ser homem, sabe? E ela também retrata o fato ali, aparece no documentário de como a família era propriedade dele e ele tinha que se destacar, fingindo que estava tudo bem. Então, aquelas fotos que estampavam muitas revistas, como a Times, da família perfeita, eram montagem, né? Tipo, ele contratava fotógrafos, iam para uma casa de campo e eles tiravam a foto perfeita. Isso também ocasionou o suicídio da mãe, da Jane, um tempo depois, né? Como ela se sentia, tipo, reprimida pelo pai, tipo, ele não dá atenção pra família, tipo, priorizar a carreira dele. Outra mulher que conta sobre a questão dos brinquedos é a Meredith Monk, que ela conta no documentário que ela queria um trem elétrico e o pai dela não deu porque ela era menina. E também conta de outra situação da infância dela, da juventude, que ela tinha convidado um menino para casa dela, um amigo, e a mãe dela disse que ela tinha que deixar ele ganhar em todos os jogos que eles fossem jogar, porque garotas não vencem. E ela se rebelou contra isso, porque ela viu que isso era errado e injusto, e que ela não fez o que a mãe dela tinha mandado ela fazer. E esse foi basicamente o estopim do feminismo dela, sabe? Foi ali que ela sentiu que ela precisava ser feminista, precisava lutar pelos direitos e afins, pelos direitos das mulheres. Ainda falando sobre essa questão da comparação, a Judy Chicago, que é aquela artista que a gente mencionou anteriormente, ela fala que ela ficou cansada ao longo da carreira dela de tentar fazer arte como um homem, porque ela só era reconhecida minimamente, né, já que ela era uma mulher, ela só era reconhecida quando ela fazia trabalhos que remetiam ao que outros artistas homens já tinham feito, e aquilo não era o que ela queria fazer. E mesmo ela fazendo do jeito que as pessoas esperavam que fizesse sucesso, ela nunca tinha, assim, ela tinha uma exposição e não vendia nada, sabe, porque era uma exposição de uma mulher, então as pessoas nem levavam a sério. Isso é muito engraçado, porque a gente percebe que, ao mesmo tempo que a mulher ela é vista como sensível da história, emotiva da história, ela, quando ela é uma artista, ela não vale nada, ela vale menos do que um artista homem, porque ele é um artista, com A maiúsculo. Quando a mulher ela cozinha, ela tá sendo uma dona de casa, quando um homem cozinha, ele é um chefe de cozinha. Então, até quando eles fazem atividades que são vistas como femininas, eles são os líderes, entre aspas, dentro dessas atividades. Então, a gente percebe que, por muito tempo, as mulheres precisaram fazer coisas como homens, entre aspas, para poderem ser minimamente reconhecidas dentro da esfera de trabalho que elas atuam. Só complementando a fala da Bárbara, ela falou uma coisa muito interessante, que as mulheres são mais sensíveis, tipo assim, né, na visão do patriarcado, mas tem uma ativista e lésbica que ela falou no documentário que as mulheres são vistas como pacificadoras, né? Então elas nunca podem estar num cargo de liderança porque elas são sensíveis, emotivas e são muito pacificadoras. O que não é para ser, não chega a ser um insulto, né? Porque ser pacificadora significa que você escuta, né? E dá voz para as pessoas e se impõe, né? Mas isso é tido como ridículo, porque mulheres são pacificadoras por natureza e elas não precisam ter reconhecimento por isso, porque é o que elas fazem. Enquanto os homens chegam em casa estressados com o trabalho, elas têm que pacificar a situação.
Ainda sobre o que a Bárbara falou sobre a Judy Chicago, sobre a criação da Woman House, etc., que foi a exposição da Judy Chicago em 1972. Essa exposição, ela fazia os homens, ao menos o intuito era fazer os homens passar a ver as coisas perante um olhar feminino. Que nem as mulheres vinham vendo as coisas a partir do olhar masculino por séculos. Então, o intuito da Judy era mesmo, tipo, mudar um pouco essa lógica, sabe, das visões. E em contraponto, né, com as outras criações que as outras mulheres do documentário tiveram de crescer em famílias machistas e afins, a Judy conta que ela cresceu numa família muito boa, que a família dela não era machista, não era... enfim, e que o pai dela sempre encorajava ela a ser quem ela queria ser. Os pais dela acreditavam em direitos iguais para ambos os sexos, a família dela era laica, era super à frente da época, né, o pensamento da família dela, etc. E o pai dela, ele era um sindicalista, ele trabalhava nos Correios. E ela conta que ele foi vítima do governo do McCarthy nos anos 50. Quem foi o McCarthy? Ele foi um senador americano da década de 50 e ele era conhecido como o caçador de comunistas. Ele destruiu centenas de carreiras, ele perseguia, acusava sem provas, julgava, executava pessoas ao menor sinal que elas tinham de estar ligadas com o comunismo. E tem, inclusive, um filme de 2005, que o nome é Boa Noite e Boa Sorte, que mostra como o Edward Murrow, que é um apresentador da CBS, ele enfrentou o McCarthy quando ele exibiu no programa matérias criticando o então senador. E isso foi, assim, um pontapé para que o político, o senador, ele começasse a perder o seu poder. Então, em 1954, o Senado americano condenou o McCarthy por abuso de poder. Mas as acusações foram ignoradas, não aconteceu nada. Porém, ele começou a beber e ele morreu de hepatite em 1957. Já o pai da Judy Chicago, ele perdeu o emprego, né? Foi expulso do sindicato e altas tretas, e ele entrou numa depressão muito séria. E quando a Judy tinha 13 anos, o pai dela faleceu. E a Judy também conta que o FBI foi na casa dela quando ela tinha 6 anos, né, atrás do pai dela. E o pai dela, assim, ficou... Não só o pai dela, como os outros sindicalistas, eles ficaram com a imagem muito manchada, sabe? Porque o mundo todo, basicamente, a América toda estava falando que o pai dela era ruim, que os sindicalistas eram ruins, e ela ficou, então, nessa linha tênue entre ter de acreditar na experiência que ela teve com o pai dela, que foi uma experiência ótima, que o pai dela era um super pai, ou acreditar no que o mundo falava, que o pai dela era ruim, que o pai dela era comunista, como se o comunismo fosse uma coisa ruim, né? Enfim. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e fica aí a indicação de documentário para vocês assistirem, porque realmente vale muito a pena assistir esse documentário. Feministas, o que elas estavam pensando, na Netflix. Além desses relatos que a gente trouxe para vocês e que a gente aprofundou, etc., também tem vários outros no documentário que vale a pena conhecer, como também é abordada a questão da lesbianidade, como é abordada a questão das mulheres diretoras, das mulheres cineastas, como é abordada a questão de mulheres ricas mesmo, ricas e famosas, que elas não são, acabam por não ser nada sem um homem, que a gente então fica pensando e que a gente propõe uma reflexão para quem está ouvindo, que se isso acontece até com mulheres famosas, ricas, com o nome conhecido, etc.,
o que não deve acontecer com as mulheres que ninguém tá vendo, com as mulheres que ninguém escuta, com as mulheres que ninguém sabe o nome. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem escutado a gente. A gente espera que tenhamos colaborado, gerado uma reflexão. E é isso aí. Até amanhã. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por nos escutarem. Espero que assistam o documentário. Vale muito a pena. E até mais.